E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, na carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Graças a Deus. Digam todos graças a Deus. Muito bem, muito bem. Filipenses, capítulo 2, quem já achou, diga um amém. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, vamos ler até o 16, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Operar é a mesma coisa que fazer, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13: porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Verso 16: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo nos encontrarmos na Tua casa, na Tua presença. Te louvamos pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está na Tua casa nesta manhã. Te agradecemos pela vida desta criança, deste jovem, desse adolescente, dos casais, das famílias. Te agradecemos pela vida dos pastores, missionários, os músicos. Te agradecemos, Senhor, porque só aos Teus pés, nos rendendo aos Teus pés, Senhor, somente aos Teus pés, milagres vão acontecer, bênçãos chegarão sobre nós. Senhor, abençoe nesta manhã a Tua igreja reunida, abençoe, Senhor, o Teu povo, abra as comportas dos céus e derrame o poder do Espírito Santo sobre a Sua igreja, preparando-nos para o momento mais esperado, que é a Tua volta, para estarmos contigo para sempre na glória. Abençoe, Senhor, neste momento, fale conosco, desperta-nos e nos abençoe nesta manhã, que a Tua palavra seja guardada no mais profundo do nosso coração nesta manhã, e ela tenha, Senhor, o efeito transformador, o efeito curador, o efeito criador. Oh, Pai Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Se os irmãos quiserem deixar sua Bíblia aberta aí, no texto que nós lemos, hoje eu quero falar, compartilhar com os irmãos, meditar junto com vocês, sobre os desafios da vida cristã no presente século. São muitos os nossos desafios, mas esse texto que nós lemos aqui, ele mostra esses desafios que nós temos
que enfrentar no presente século, né? Nós já estamos no século 21, né? Século 21, já tem 21 anos aí do século 21. Então, são os desafios que nós temos que enfrentar neste presente século. Irmãos, olha, a palavra de Deus lá no capítulo 4, versículo 4, não precisa consultar, depois você pode meditar em casa. De segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento ou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como é que Satanás tem colocado esta cegueira no entendimento das pessoas? Tem um termo chamado duplo pensar, ou duplo pensar. Esse termo indica a capacidade de ter na mente, ao mesmo tempo, dois pensamentos contraditórios, ou dois pensamentos contrários, e a pessoa aceitar os dois. Então, a mente normal, a mente de uma pessoa normal, o que ela faz? Ela é tão espetacular, a mente humana, que é uma fábrica de conhecimentos. Mas a mente normal de uma pessoa, quando você ouve alguma coisa, ou você lê alguma coisa, ou você ouve, porque a maneira de entrar na nossa mente é através da visão, da audição, né? Então, ou você lê, né, que é através da visão. Então, quando você ouve ou quando você lê alguma coisa, o que a mente faz? Ela busca e amplia informações na mente normal e seleciona a decisão que nós temos que tomar. Por quê? Porque nós somos criados ser moral. Então a moral está se referindo a comportamento. Então a mente sempre vai, na sua seleção, ela vai nos levar a tomar a melhor decisão, de acordo com a nossa natureza moral. Está dando para entender, irmãos? Agora, quando uma pessoa, ela escuta ou lê uma mentira muitas e muitas vezes, a mente desta pessoa transforma essa mentira em verdade. Transforma essa mentira em verdade. Então, como é que o diabo consegue fazer a pessoa ter dois pensamentos contraditórios, ou antagônicos, contrários, e a pessoa aceitar os dois? Isso chama mente doutrinada. Mente doutrinada. Então vou mostrar para você aqui, existe uma série de exemplos, mas eu quero só dar 3 exemplos para você. Como é que uma pessoa consegue ter dois pensamentos diferentes e aceitar os dois? Primeiro exemplo. Por exemplo, aconteceu que vocês viram aí lá no Amazonas,
Manaus, as pessoas morrendo por falta de respiradores ou por falta de oxigênio, não é isso? Aí entrou aquele desespero nas pessoas, olha, as pessoas dizendo assim, olha, quanta gente morrendo por falta de respirador ou por falta de oxigênio. E aí você via as pessoas falando, isso é um absurdo. Mas aí as mesmas pessoas que ficaram assustadas pelas pessoas que estavam morrendo por falta de oxigênio, são as mesmas pessoas que aceitam o aborto. Você está conseguindo entender? A mesma pessoa que quer salvar vidas, ela aceita a morte das crianças. Para ela é normal. Ela se assusta com as pessoas que estão morrendo, mas aceita o aborto, aceita a matança de crianças. São duas coisas totalmente antagônicas. Vida e morte, mas a pessoa aceita as duas. Uma está dizendo assim, salve, a outra está dizendo assim, mate. E ela aceita as duas. Aí como é que você entende isso aí? É uma mente doutrinada. Uma mente preparada desde da meninice, da vida tenra. Vou te dar um outro exemplo. A pessoa fala assim, olha, Deus é maravilhoso demais, mas o diabo também é bom. Você fala assim, não dá para entender a mente dessa pessoa. Como é que uma pessoa pode dizer que Deus é bom, maravilhoso, e o diabo também é? E o diabo também não é ruim? É mente doutrinada, mente treinada. Vou te dar mais um exemplo. A pessoa fala assim, ó, temos que proteger as nossas crianças do mal, mas aceita a pedofilia como normal. Acha a pedofilia, sexo com criança, a coisa mais natural. Aí você fala assim, pastor, eu não entendo a cabeça dessa gente. Eu não entendo a cabeça dessa gente. Como é que uma pessoa... E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que lamentavelmente, isso está invadindo as igrejas. Qual é a nossa a pauta cristã? A pauta cristã. Quando se fala pauta, é o que nós seguimos, os nossos princípios. É a nossa fé em Deus, é a família tradicional, é a nossa vida de comportamento moral, nosso comportamento diante de Deus, diante da família, diante da sociedade. Agora imagine uma pessoa cristã e aceitar o aborto, porque a nossa pauta, o nosso princípio é pela vida. É pela vida. Agora, como é que uma pessoa cristã fala assim, olha, eu sou servo de Deus, mas ele concorda, aceita o aborto? Um dia desse, um pastor, não vou dizer o nome dele, porque nem merece que seja falado o seu nome. Ele falou assim, olha, a minha mãe teve 33 filhos e ela abortou 17. 17 filhos ela abortou. E eu sou a favor do aborto. Falou publicamente, dentro da igreja, para milhares de pessoas. Então esse homem, ou ele é um agente maligno, que foi doutrinado,
A sua mente foi doutrinada, porque ele fala, ao mesmo tempo que ele fala de vida, ele aceita a morte, a matança de inocentes. Eu disse aqui uma vez, não sei se tem uma gravação sobre isso, que morrem no Brasil 525 mil crianças de aborto. 525 mil crianças abortadas por ano só no Brasil. Isso aí é o que chega para relatório das autoridades. Agora imagine os abortos clandestinos que acontecem por aí. Então a matança de inocentes. E às vezes muitos dessas pessoas estão num púlpito, é líder de alguma coisa que ensina comportamento. Então, irmãos, olha, eu estou dando essa introdução para você ver aqui, que o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos lidando com mente, com as mentes duplo pensar, com duplo pensamento. E isso aí é uma doutrinação que começa pequenininho, de pequeno, e vem doutrinando. Aí a pessoa fala com maior naturalidade. Você fala, meu Deus, não sei, o que tem na mente dessa pessoa? Que falar que Deus é bom e o diabo também. Que é a favor da vida, mas manda matar. Então, essa mente é uma mente diabólica. Porque Satanás, conforme vimos 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho é a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A pessoa não consegue discernir, separar as coisas. É mente doutrinada. Agora, a única maneira de mudar essa situação é Romanos capítulo 2, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas pessoas com a mente dupla e pensar, eles nunca experimentaram as coisas boas de Deus, porque não tem acesso, não consegue o duplo e pensar. Aceita o que é ruim e o que é bom ao mesmo tempo. As duas têm o mesmo valor. Os dois pensamentos têm o mesmo valor. Olha como é que nós estamos lidando. Com o que nós estamos lidando? E isso está dentro de casa. Quando nós começamos a mandar as crianças para a escola, lá elas começam a ser doutrinadas. Você, ali nós vamos fazer um banheirinho. Aquele banheirinho ali vai ser para o menino e para a menina, porque tem menino que ele não é menino, ele é menina. E tem menina que não é menina, é menino. Vai sendo doutrinado lá nas escolas. E às vezes a mãe, pensando que tem uma expressão que é usada aí, o politicamente correto, ensinar a mesma coisa que a escola está ensinando, e ela aceita essa situação, e às vezes dentro de casa começa a preparar o seu filhinho para aceitar o errado, para aceitar, olha meu filhinho, aquele ali, olha, ele parece que é menina, mas não é menina, é um menino. Aí a criança fica toda confusa. Porque Satanás lançou essa semente maligna, diabólica. E é isso que nós estamos dizendo hoje.
Quantas pessoas que o filho foi muito bem até uma certa idade, mas quando você começou a mandar ele para a faculdade, olha a mudança que aconteceu na vida dele. Olha o que aconteceu na vida dele. Porque você não imagina o que acontece nessas faculdades aí. Então, irmãos, olha, é um desafio muito grande para nós como igreja, o presente século que nós estamos vivendo. Porque nós estamos lidando com pessoas com duplo pensar. Então vamos lá. Primeiro desafio, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2 de Filipenses. Primeiro desafio, versículo 12. Esse é o primeiro desafio nosso da igreja. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Em outra versão está assim: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Não sei se tem alguma versão assim aqui. Desenvolva a vossa salvação. Então, o que quer dizer isto? É o mesmo que crescer. É o mesmo que progredir. É o mesmo que aperfeiçoar. É o mesmo que avançar na vida cristã. Então isso que Paulo está orientando aos irmãos filipenses, que eles não podem ficar parados. Nós estamos vivendo aí uma pandemia e a nossa liberdade está sendo restringida. Por exemplo, eu tenho aqui, os folhetos aqui de propaganda. Nós estávamos em propaganda interna, mídia interna e externa, que no dia 3 de abril de 2019, 2019, nós íamos começar uma campanha aqui na sexta-feira. A mídia já estava todo mundo sabendo, e de repente vem a ordem: feche as igrejas. Fechou a igreja. Vou te explicar uma coisa aqui para você. Para quem estava sendo treinado na palavra, ele deu sequência. Mas para quem estava atrás de sara e cura e prosperidade, para ele acabou a igreja. Eu ouvi, aliás, não foi eu nem que ouvi, foi o Jonatas que ouviu e me falou. Um pastor, ele frustrado, ele falou: olha, eu falava para milhares de pessoas. Está aqui, obrigado. Depois eu mostro para vocês. Eu falava para milhares de pessoas toda semana, e agora eu falo para 10, 15 e tem que ficar satisfeito. Mas por que e um monstro de igreja? Mas por que chegou a esse ponto? Porque a cantina funciona dentro do auditório. Um dia ele pega como um rapazinho, adolescente, subiu no púlpito com a sua moto. Na hora do culto, subiu lá em cima do púlpito com a sua moto. Quer dizer, o que está acontecendo? Não há palavra, não há pregação. A igreja, uma escuridão tremenda que ninguém enxerga nada. Quando entra a pandemia, não tem estrutura. Não tem estrutura para dar continuidade, porque não receberam nada. Então Paulo está aqui, olha, gente, irmãos, olha, assim como vocês obedeciam na minha presença, muito mais agora vocês vão fazer na minha ausência.
eu quero que vocês desenvolvam a vossa salvação. Eu não estou aí presente na igreja com vocês, mas agora desenvolva a salvação de vocês. Não fiquem parados. Cresça, avance. Aperfeiçoa, progrida. Nós não podemos ficar parados. Nós somos seres, todo ser que nasce tem que desenvolver, senão tem uma coisa errada. Se você coloca uma plantinha, uma semente na terra, ela germinar, ela tem que crescer. Se não crescer, tem algo errado, ou com a terra, ou com a semente. Alguma coisa está errada, mas tudo que nasce tem que crescer. É a lei da natureza, é uma lei natural. Na vida espiritual, a mesma coisa. Então, o que nós temos que fazer nesta época em que há o duplo pensar? Enquanto as pessoas estão achando que Deus e o diabo é a mesma coisa. Daqui a pouco eles vão falar assim, céu e inferno é a mesma coisa. Muitos estão dizendo, olha, o inferno já é aqui. Irmãos, se o inferno fosse isso, estava bom demais. Só quem já foi para lá é que sabe o que está acontecendo com ele lá. E é uma coisa progressiva. Você pode observar que um ganhador de almas, vou te dar um exemplo aqui. A pessoa que me ganhou para Jesus, ele nem me conhece. Talvez ele já esteja, eu não lembro nem da fisionomia dele. Era um pastor de Brasília. Ele me colocou na presença de Jesus. Naquele domingo do dia 25 de outubro de 75, minha vida foi totalmente, radicalmente transformada. Suicídio desapareceu. As coisas de Deus ficaram muito nítidas e reais diante de mim. E ele nunca me conheceu. E aí Deus me chamou para a obra. Abrimos um monte de igrejas, batizamos centenas, milhares de pessoas. Ajudamos um monte de pessoas que estavam para morrer, estavam à beira da morte. Tudo isso vai para a conta de quem? Para a conta do pastor Adão, que me colocou aos pés de Jesus. Ele vai continuar recebendo lá o fruto que ele deu aqui. O fruto que ele deu aqui vai constar na sua conta lá. Vai ser creditado na sua conta. Porque ele ganhou alguém, que está ganhando alguém, que está ensinando alguém, que está ajudando alguém, que está produzindo frutos. Então essa conta essa soma vai para a sua conta. A mesma coisa no inferno. Quando aparece uma novela nova nas televisões, os diretores que já partiram, cada pessoa que é destruída, cada família que é destruída através da novela, da sujeira, do lixo da televisão, vai para a conta de quem já está lá queimando. Talvez os diretores de televisão que estão lá no inferno estão assim, gente, para de fazer essas porcarias, porque vocês arrumam novela aí, o fogo aqui começa a aumentar. Isso é real. Isso é uma coisa realíssima. Então, irmãos, o primeiro desafio nosso é não parar. Continue a crescer. Continuar a crescer. Desenvolva a sua salvação. Deus nos premiou.
Deus nos escolheu entre 7 bilhões de seres da Terra, então vamos aproveitar, cresça, progrida, avance, não seja a mesma pessoa de 10 anos atrás, comece a crescer, e nós temos tanta coisa que nos ajuda no crescimento. É oração, é leitura, é comunhão com Deus, é evangelização, nós temos um monte de ingredientes que possa ser colocado nesta mesa do crescimento. Então o nosso primeiro desafio é cresça, não pare. Progrida na sua vida. Nós podemos ser melhor pai, podemos ser melhor filhos. Eu vou melhorar como filho, vou melhorar como marido, vou melhorar como esposa, vou melhorar como pastor, vou melhorar como irmão, vou melhorar como vizinho, vou melhorar como patrão, vou melhorar como funcionário, vou melhorar a minha vida, vou crescer, eu não vou ficar parado. A pandemia não vai me segurar. Não é porque nós estamos limitados que nós vamos também impor limites a nós, sendo que nós não estamos limitados para crescer. Muito pelo contrário, nós temos ajuda de todo lado para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então o nosso primeiro desafio: não pare. É proibido estacionar. Quem dirige carro aí sabe disso. Você vai encostar no lugar, tem uma plaquinha lá, e um traço em cima: proibido estacionar. Parar você pode, para descer e sair rápido. Agora, se tiver 2 traços em cima, um X em cima do então é proibido estacionar e proibido parar. Ali não pode nem parar. Então, vamos pensar que esse primeiro desafio que nós estamos tendo é o com um X em cima. Proibido parar e proibido estacionar. Mas o sinal está sempre verde para a gente avançar, para nós progredirmos, para nós continuarmos aperfeiçoando. Então, se eu estacionar, eu não posso culpar Deus por isso. Porque olha, se a gente parasse e ficasse estacionado, maravilha. Mas quando nós estamos parados, vamos aqui usar até a ilustração do carro. Quando a gente para em lugar proibido, o que acontece daí uns 10, 15 minutos? O que acontece? Quando não vem aquele motoqueiro, né, com um X aqui, ó, e põe lá no seu para-brisa lá uma multinha, aí você chega lá: cadê meu carro? Já levaram o carro, estava em lugar proibido. Aí já pega e já leva o carro de uma vez. Então, quando nós paramos, a gente não fica ali estacionado. Alguma coisa vai acontecer. E sabe o que vai acontecer quando se trata de vida espiritual? Regredir. A gente começa uma regressão. Porque quando nós não crescemos, porque na vida espiritual não existe assim: olha, eu vou dar um tempo, vou dar uma paradinha, vou dar uma descansadinha. Na vida espiritual não tem jeito de fazer isso, não. Nós começamos a regredir. Porque o nosso inimigo, cada dia, ele aperfeiçoa as suas armas.
e usa pessoas que às vezes estão em lugar de comando para nos ferir, para nos maltratar. E se nós não tivermos uma estrutura que venha segurar e garantir isso aí, a gente embarca. Nós embarcamos nisso aí. Então, olha, é proibido estacionar. Não pare, avance, porque muitos estão parados. E nessa parada ele está regredindo, porque o inimigo, cada dia, ele aperfeiçoa a sua maneira de atuar. Você pode observar, cada dia ele inventa uma coisa nova. Cada dia ele inventa uma coisa nova. Cada dia ele levanta um secretário dele para inventar uma coisa nova. Então, o primeiro desafio é: avance, desenvolva, cresça na vida espiritual, cresça na sua salvação. Versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o fazer, o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o nosso segundo desafio é: não dependa de si mesmo. Não dependa de si mesmo. Às vezes, irmãos, olha, às vezes nós estamos um bagaço que parece que... Quem já comeu cana aqui? Cana. Hoje a gente nem pode comer cana mais, né? Se pegar, antigamente a gente pegava uma cana, quebrava ela, tirava a casquinha, cortava, tirava o... Como é que chama aquele... O nó, né? O nó, e ficava aquela parte ali, cortava em 4, e você ia, coisa boa, né? Hoje, se fizer isso aí, quando você tira, tem 4, 5 dentes ali, agarrados ali, mas, opa, o que é isso, cara? Tem 4, 5 dentes agarrados lá, então você não pode ir para cana mais, a não ser que você... Caldo de cana, né? Caldo de cana. Mas, quando a gente chupava cana, ou comia cana, a gente ia mordendo, e depois virava, torcia, até sair a última gotinha do caldo. Não é isso? Então tem dia que nós estamos igualzinho aquele bagaço. Parece que tirou tudo da gente. E você fala: olha, hoje eu não estou valendo o angu que eu comi ontem. Aí você fala: meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Senhor, é nessa hora que muita gente escamba, porque ele está confiando em si próprio, ele está confiando na sua própria capacidade, ele está confiando na sua própria força. Por isso que eu disse aquele hino, o último hino que vocês cantaram aqui, espetacular. Porque a nossa força não vem de nós. Pode procurar força dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Você fala assim: olha, eu não tenho força, tem nem para orar. Tem hora que você ajoelha e você não consegue abrir a boca. Você não consegue trocar palavras com o Senhor. Você não consegue fazer nada. Mas ali Deus está vendo e está entendendo que eu estou sendo ensinado a não confiar em mim mesmo. Eu estou sendo treinado pelo Espírito Santo para não confiar em mim mesmo, conforme a palavra diz: não te estribe no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Paulo, ele aprendeu essa lição. Satanás colocou nele um espinho na carne, e ele por 3 vezes ele orou:
O judeu, ele faz uma oração e chega, não lembra mais daquilo. Mas ele falou, por que ele se referiu? Olha, por 3 vezes eu pedi ao Senhor, porque na cultura judaica, o judeu só faz uma vez a oração. Ele orou, acabou, muda para outro assunto. E fica esperando a resposta daquela lá. Ele não vem, ó Senhor, o Senhor lembra que eu pedi ao Senhor anteontem e até agora? Não, ele não fica assim não, ele orou uma vez e acabou. Aí ele fala assim, ó, por 3 vezes. Quer dizer, ele foi além do limite. Por 3 vezes eu pedi ao Senhor, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. Aí Deus falou, Paulo, o Espírito Santo falou para ele, Paulo, a minha graça, o meu favor é suficiente. A minha graça te basta. Porque o meu poder, ele vai se aperfeiçoar nas suas fragilidades, na sua fraqueza. Então, irmãos, aquela hora que você está pensando assim, acabou a minha vida, eu estou um bagaço, aí olha, vai para os pés do Senhor, porque é ali que Ele vai trabalhar, é ali que Ele vai fazer de você uma pessoa forte. Aí Paulo fala assim, olha, então agora eu me gloriarei, não na minha força, eu não me gloriarei na minha capacidade, mas eu vou me gloriar agora nas minhas fraquezas, porque na minha fraqueza é que eu sou forte. Aleluia. Se você está sentindo uma pessoa sugada, não se desespere com isso. Não se assuste com isso. É quando nós nos sentimos sugados, que parece que não tem mais nada para tirar da gente. É que o milagre começa a acontecer. É quando acabou a pilha. Quando o brinquedinho está lá, a criança está lá brincando. Vai para cá, já inventaram até uma pilha aí que não acaba nunca, né? Aí, quando o brinquedinho para de andar sozinho, o que a criança faz? Vai lá e pega e guarda na caixinha, protege, porque não tem força mais. Acabou a pilha. Assim Deus faz. Quando a nossa pilha, quando a nossa bateria acabar, aí agora a sua energia acabou, agora é comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou cuidar muito de você. Mas nós temos que aprender isso. São desafios que às vezes a gente acha, acabou. Eu já era. Irmãos, a hora que a gente pensa que acabou, é que está vindo o melhor para nós. Porque sempre depois da tempestade vem a bonança. Creia nisto. Então o segundo desafio é: não dependa de si mesmo. Deus está trabalhando em nós. Deus opera tanto o querer quanto o realizar. Olha, quando nós estamos sem força, quando nós estamos usando toda a nossa força, como é que Ele vai fazer o querer dEle e o realizar dEle? Ele não consegue, porque nós estamos cheios de energia. Então Ele tem que esperar que a nossa energia acabe para Ele pegar o controle. Aí Ele vai deixando a gente se estourar, Aí quando a gente chega lá, aí se rende. Agora ele se rendeu. O que é se render? Quando os assaltantes chegam, mãos ao alto aí. Está rendido. Ou põe a mão para trás. São gestos de rendimento. Ajoelhados são gestos de rendimento, de rendição. Quando eu levanto as mãos, eu estou me rendendo. Quando eu estou com as mãos para trás, eu estou me rendendo, eu estou inapto.
Eu estou sem ação. Quando eu estou de joelhos, eu estou em posição de rendição. Então, não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. Não dependa de si mesmo. Dependa do Senhor. Porque é Ele que está trabalhando em nós. É Ele que opera tanto o querer e o realizar. Quando você pensa, fala, como é que eu cheguei até aqui? Porque Deus operou, Ele realizou. Agora, se você continuasse dependendo de você, ou eu dependendo de mim mesmo, olha, tinha fracassado. A graça de Deus operando em nós através do Espírito Santo, que está trabalhando, e a nossa força nada faz, é só Deus que pode agir em nós e através de nós. É Ele que pode agir em nós e através de nós. Olha, irmãos, eu quero mostrar para você, não precisa abrir agora, depois eu dou o texto. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então ele estava sempre fugindo, porque ele não queria confronto com Saul. Saul era o rei de Israel. E Davi foi lá, derrotou o gigante Golias, todo mundo ficou feliz e tal. E aí criou ciúme. Ciúme é uma praga. Ciúme, todo mundo tem ciúme das suas coisas, mas aquele ciúme controlado, que é imperceptível. Quando a pessoa está já passou a ser um ciúme incontrolável, esse é o perigoso. Esse destrói casamento, destrói vidas, destrói família, que é o ciúme doentio, né? Foi isso que aconteceu com Saul. E Saul era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele foi dando lugar ao ciúme doentio, porque as mulheres começaram a gritar: Saul matou, depois da vitória de Israel sobre os filisteus. Parecia que havia até um coro lá, uma mulher gritava assim: Saul matou 1000. Aí as mulheres: Saul matou 1000. Aí lá no outro grupo: Davi matou 10.000. 9.000 a mais. Aí o rei falou assim: poxa vida, eu sou o rei, só fiquei com 1.000. E Davi, esse moleque, tá dando 10.000 para ele. Aí começou a criar um ciúme doentio. Aí o demônio entrou nele. O demônio começou a entrar nele. Aí, do ciúme, já entrou a vontade de matar. Olha como é que um abismo vai chamando outro abismo, ao ruído das suas catatubas. Aí ele começou a perseguir Davi para matá-lo. Aí Davi, fugindo, teve a oportunidade de matá-lo. Ele entrou numa caverna lá, com dor de barriga. Aí Davi estava atrás dele, vendo ele, ainda foi lá, cortou a capa dele assim, para mostrar que ele não queria matar, ele não queria confronto. Quando Saul saiu da caverna, ele viu faltando pedaço na sua capa. Mas como é que eu perdi esse pedaço? Ele viu que era corte de uma espada afiada. Mas ele nem percebeu. Quando a pessoa está cega no seu ciúme, ele não percebe as coisas. Davi poderia ter matado ele, mas Davi não queria. Aí continuou a perseguição, continuou, e Davi estava escondido dentro da caverna onde ele entrou. Aí a perseguição continuou violenta. Saul com seu exército atrás de Davi. Aí Davi entra na caverna de Adulão. Era um lugar de refúgio, era um esconderijo.
Então Davi se esconde ali. Aí a notícia se espalhou na cidade de Ziglag, que Davi estava escondido na caverna de Adulão. Aí um monte de homens foram para lá, atrás de Davi. Mas sabe qual era o estado desses homens? Eu vou falar só, depois eu dou o versículo, tá bom? Vou mostrar para você qual o estado desse homem. Sucedeu, pois, que chegando Davi... aliás, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não vou falar o texto não, senão vocês vão procurar. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Olha só, veja se veio algum herói por lado de Davi. Veja se veio alguém que tinha condições de ajudar Davi. Primeiro, achava-se em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha quem veio atrás de Davi. Eu te pergunto, um homem perseguido, fugindo do seu rei, agora vem à procura dele, homem desgostoso, homem endividado, homem em aperto. Aí falando assim, olha, procura aí um psicólogo, procura aí um agente financeiro. Você que está desgostoso aí, procura um psicólogo. Você que está com problema de endividado aí, procura um banco. Mas não sabe o que Davi fez? Mesmo sendo perseguido, o Espírito Santo capacitou Davi e levantou esses 400 homens, conseguiu colocar nele ânimos, conseguiu colocar nele a estima, a autoestima. Davi levantou a autoestima desses homens. Davi fez eles pensarem que eles eram importantes. Davi capacitou esses homens por causa do Espírito Santo, que através dele usou para poder levantar esses homens. Agora esses homens estão como guerreiros, e aí Davi se torna chefe desses homens, 400 homens. Então agora eu tenho 400 amigos que eu levantei. Eu tenho 400 homens que eu ajudei, que eu posso contar com eles a hora que eu precisar. Aí esses homens saíram, deixaram as suas mulheres, seus filhos em Ziglag. E quando eles estão voltando, ao longe, eles veem uma espiral de fumaça em cima da cidade. Aí eles apertam os cavalos. Quando chega lá em Ziglag, ela está toda queimada. Toda queimada. Aí eles saem procurando no meio das cinzas, naquele estoco das casas, que eram feitas de madeira, algumas eram tenda. Aí eles começam a revirar as cinzas, a revirar as madeiras que ficaram, ainda sobraram alguma coisa, para ver se achava algum corpo carbonizado. Vasculharam tudo, falaram, gente, não tem nada aqui, não tem um corpo carbonizado, não tem um animal carbonizado. Então eles levaram tudo, levaram nossas esposas, levaram nossos filhos e levaram nossos animais. Sabe o que aconteceu? Os 400 que eram amigos, que chegaram lá na gruta do Adulão, arrebentado, os 400 falou, a culpa é sua, Davi, nós vamos te matar, nós vamos te apedrejar até a morte, vamos te apedrejar. Aí você está observando? Será que não tem nenhuma coincidência na sua vida?
de pessoas que você ajudou a levantar, que estava na pior, e agora quer olhar para você e quer acabar com você, quer exterminar com você. Aí você fala: não acredito, essa pessoa, eu pus comida na boca dela, eu carreguei essa pessoa no colo, eu ajudei essa pessoa, agora ela quer me matar. Os 400 homens que não tinham força, que estavam desgostosos, que estavam endividados, que estavam derrotados, são levantados agora por Davi. E agora esses 400 homens querem apedrejá-lo. Como fugir de 400 homens treinado por ele mesmo? O que fez Davi? Eu não posso confiar em mim mesmo. Então, a primeira coisa que Davi fez: Davi levantou a sua voz e começou a chorar. Começou a chorar. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, onde Davi encontrou força? Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Quando as coisas começam a se levantar contra a gente, irmão, não tenta encará-las. Não tenta encará-las. Se eu tentar encarar, eu vou ser derrotado. Se você tentar encará-las, você vai ser derrotado. Então, onde que nós vamos buscar ajuda? Se rendendo aos pés de Cristo. Eu me rendo aos pés de Cristo. É mais ou menos isso aí, né? Dá até vontade de cantar, rapaz. Ele encontrou força. Depois eu dou o texto para vocês. Davi se fortaleceu em Deus. Ele não ficou reclamando lá: oh meu Deus, eu ajudei esses homens, Senhor. Ah não, manda fogo em cima deles, relâmpago, cai em cima desses caras. Eles chegaram tudo arrebentados na caverna do Adulão. Eu ajudei um por um, agora eles querem me matar. Não, Senhor, o Senhor é minha força. Nossa força está em Deus. Ele se fortaleceu no Senhor, foi atrás de tudo que lhe pertencia, e Deus deu de volta tudo que os filisteus levaram. Tudo que eles levaram, Deus devolveu para Davi. Depois eu te dou, no final eu te dou o texto, para não ter curiosidade de distrair você. Então, irmãos, olha, não dependa de si mesmo. Terceiro, já vou correr para encerrar. Versículo 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. O terceiro desafio: não murmure. O que é murmurar? Falar mal. Então vamos, aqui cabe uma explicação, porque esse aí foi um dos pecados do deserto. O povo de Israel perdeu muitas vidas no deserto por causa da murmuração. E contra quem eles murmuravam? Contra Moisés e contra Deus. Então eu pergunto, eles acharam algum defeito em Moisés, que foi o maior líder da história, logicamente depois de Jesus. O maior líder da história do Velho Testamento, conduzir 2 milhões de pessoas sem estrada, sem sinalização, sem água encanada, sem água, pelo um deserto de calor de mais de 50, 60 graus. Esse povo não morreu de sede, nem morreu de fome.
E ninguém ficou sem roupa. A roupa crescia no corpo, o sapato crescia nos pés. Quando queria comida, Deus mandava comida. Quiseram carne, Deus mandou carne. A menor quantidade, aquele que pegou menor quantidade de codornas, foi 200 codornas. Quem pegou menos? Porque eles estavam com vontade de comer carne. Aí murmuravam contra Deus que dava tudo e contra Moisés que fazia tudo por eles. E Moisés fazia isso pessoalmente. Todo dia Moisés se levantava, sentava na sua tenda e tinha uma fila de pessoas para atendê-lo. Então, olha, falar mal é falar, é caluniar. Caluniar é a mesma coisa que falar uma mentira contra alguém. Denunciar, nós temos que denunciar o falso profeta, o ladrão, o bandido. Esse nós temos que denunciar. Mas falar mal é falar de alguém que está sem nenhuma culpabilidade. E isso chama-se murmuração. Então, murmurar é falar mal. E eles recebendo de Deus e de Moisés, e falavam mal de Deus e de Moisés. Então muita gente se perdeu no deserto por causa da murmuração. Murmurar é falar mal de alguém, que é a mesma coisa que caluniar. Caluniar é inventar uma mentira sobre alguém ou sobre alguém. Agora, falar a verdade não é murmurar. Paulo, por exemplo, falou assim: olha, ô Timóteo, estou mandando essa cartinha para você aqui, mas você tem que tomar cuidado com Alexandre o latoeiro. Não confie nesse cara, porque ele me fez muito mal. Ele me fez muito mal. Ele é um falso irmão, um falso cristão. Quando ele chegar aí, não o receba, porque o Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. Então Paulo alertou de um falso. Ele não murmurou e nem caluniou. Ele viveu na pele o que Alexandre, o latoeiro, fez com ele. E agora ele alerta Timóteo. E ele alerta também Timóteo, dizendo assim: olha, Demas escolheu o seu próprio caminho. Marcos me abandonou na missão. Paulo estava falando a verdade sobre essas pessoas. Isso não é murmurar, isso não é caluniar. Ele estava mostrando a verdade sobre essas pessoas. Não murmurar. A linguagem do cristão é louvor e a gratidão. Essa deve ser a nossa linguagem. Versículo 15, estou correndo para encerrar. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então olha aqui, nós cristãos, tiro por mim, por você que está aqui, nós cristãos não somos um Zé Ninguém, nem uma vaca de presépio, nem um omisso, e nem um alienado, um louco, um lunático, um marginalizado. Não somos nada disso. Segundo o texto que nós lemos, Filipenses 2,15, o cristão é luzeiro, o cristão é um farol. Imagine os marinheiros se não tivesse os faróis indicando as montanhas no meio dos mares, indicando as rochas submersas. Imagine quantas vidas e quantas embarcações iriam se perder se não fossem os faróis que avisam lá no meio do mar.
Então nós somos o farol do mundo que está aí, nós somos o luzeiro para esse mundo. Deus nos escolheu. Então Satanás quer nos pôr lá para baixo, dizendo que não somos nada nem ninguém, mas somos luzeiros, somos o farol para apontar a direção certa para aquele que está navegando nas trevas. Você e eu, nós somos especiais para Deus. Nós indicamos o caminho para a pessoa que está perdida. E Mateus capítulo 5, do 13 ao 16, Jesus fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Deus tem colocado os seus filhos nesta hora crítica, caótica, difícil, para que, pela a sociedade que está vivendo, essa hora crítica, difícil, caótica, em que a sociedade está vivendo. Quinto e último, já encerro. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Quinto e último desafio: não perca a esperança. Não perca a esperança. Sabe por quê? O termo que Paulo usou aqui, olha, no dia de Cristo. Esse termo que ele está usando aqui, ele está se referindo à volta de Jesus. Ele está se referindo à volta de Jesus. Nós estamos vendo uma sociedade totalmente sem direção, as famílias sendo destruídas, tanta coisa acontecendo, se você ficar acompanhando televisão, já falei aqui, olha, lá em casa, não vejo Globo, não vejo SBT, não vejo Record, não vejo Bandeirantes, não vejo Cultura, não vejo uma outra TV que tem aí, não vejo CNN, vejo nada disso aqui. Lá em casa é quando é Homem da Montanha, construção remota, documentário, ou quando eu vou fazer minhas coisas, minhas leituras e tudo mais. Não entra televisão, não vejo televisão. Agora, se você está vendo, você está sendo bombardeado 24 horas por notícias falsas, mentirosas, destrutivas, enganosas. E aí você fica com medo, você fica assustado. Para de ver isso aí, irmãos. Já vou encerrar. Teve um pastor, ele deu testemunho. Ele estava vendo um filme. Aí o filhinho dele, mais novinho, começou a chorar. Chorar que parecia que tinha uma coisa espetando ele. Aí ele escutou uma voz assim, fala para ele: desligue a TV. Pelo filme que ele estava vendo. Desligue a TV. Aí ele achou que era coisa da mente dele. E a menina, a esposa tentando acalentar a criança berrando, cada vez mais. Aí a voz dele: desligue a TV. Ele não deu ouvido. Ele falou: não, eu vou ver até o final. Irmãos, quando o filme acabou, aquela voz falou para ele que era o demônio que estava perturbando a criança através do filme que ele estava vendo. Irmãos, aí o que ele fez? Ele pegou, desligou a televisão, ungiu as crianças, expulsou o demônio de dentro de casa, foi lá, pegou a televisão. A gente não precisa ser tão radical assim, né? Ele foi lá, pegou a televisão, jogou lá no quintal, pegou a marreta e marretou em cima dela. A televisão não tem culpa, era ele que... O Espírito Santo orientou ele, mas ele não quis dar ouvido. Que o filme que ele estava vendo estava chamando os demônios para dentro da sua casa. E ele deu esse testemunho na pregação dele.
Então tem certas coisas que a pessoa está vendo, esse Big Brother, isso é o maior lixo que você pode imaginar. Isso é um lixo. Só na propaganda você vê a sujeira que é aquilo ali. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Cuidar, não perder as esperanças, que o que nós estamos vendo hoje, tudo vai ter um fim. Deus vai pôr um ponto final nisso aí. Deus vai pôr um ponto final na sujeira. Deus vai pôr um ponto final nessa corrupção. Deus vai pôr um ponto final na violência. Deus vai pôr um ponto final na matança de crianças. Deus vai pôr um ponto final na destruição de casamentos. Deus vai pôr um ponto final em todas as farsas e mentiras que estão por aí, porque Jesus está voltando, e essa é a esperança da igreja, essa é a nossa esperança. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, nós vamos para o lugar aonde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá nada de ruim. Somente vamos reinar e viver para sempre com o Senhor na glória, na paz e na harmonia do reino de Deus. Então não perca a esperança, é o desafio. Estamos sendo bombardeados 24 horas por coisas negativas, mas não devemos perder a esperança. Jesus está voltando! Jesus está voltando! É isso que nos estimula, é isso que nos encoraja, é isso que nos dá força para viver a vida cristã. E eu encerro, crescendo assim no discipulado. Vamos ganhar o mundo das trevas para a salvação e avançaremos rapidamente em direção à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Fiquemos em pé, por favor. Obrigado, Espírito Santo, muito obrigado. Feche os seus olhos. Missionário Júnior, por favor. Vamos fazer uma oração agora, junto com a igreja. Você vai pedir assim: olha, Senhor, me encha do Espírito Santo, porque sozinho eu não posso fazer nada. Sozinho eu serei um fracasso. Sozinho eu cairei. Mas se o Senhor me fortalecer, se o Senhor estiver comigo, eu romperei barreiras. Eu destruirei fortalezas. Então me encha do Espírito Santo. Peça ao Senhor: encha-me do Espírito Santo. Aleluia. Peça ao Senhor para encher você agora. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Meu Deus e Pai, que nesta manhã, Senhor, dominical, nesta manhã, ó Pai, em que o Senhor nos trouxe à tua casa, nos trouxe diante da tua presença, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar do teu Santo Espírito, derrame nesta manhã, meu Pai, do teu Santo Espírito, ó Deus, sobre as nossas vidas. Venha renovar vidas nesta manhã, venha renovar a vida desta minha irmã, venha renovar a vida deste meu irmão. Que haja, Senhor, o mover do teu Espírito, ó Pai, que haja o derramar do teu Espírito. Encha as nossas vidas com o teu Espírito Santo, encha essa esposa, encha este esposo, enche esta família, enche a vida deste jovem, enche a vida desta jovem com o teu Espírito Santo, meu Pai. Venha nos renovar, Senhor, venha nos renovar nesta manhã, venha nos restaurar nesta manhã, venha nos fortalecer nesta manhã, venha derramar o teu Espírito, venha derramar a tua unção, meu Pai, sobre as nossas vidas, venha nos fortalecer, meu Pai, venha fortalecer
fortalecer essa pessoa, venha fortalecer este homem, venha fortalecer esta mulher, venha nesta manhã, Senhor, fortalecer a tua igreja, através do teu Santo Espírito, ó Pai. Oh, aleluias, aleluias, derrama o teu Espírito, Senhor, derrama a tua unção, meu Pai, nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vem nos renovar, vem nos fortalecer, Senhor, venha trazer ânimo, meu Pai, para a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, renova a unção, renova nesta manhã, fortaleça nesta manhã, levanta o caído, traz ânimo ao desanimado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça obra, meu Pai, faça obra em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Cristo, ó Deus, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias, oh, glórias e glórias e glórias, oh, aleluias, derrame a tua unção, Senhor, oh, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, o Espírito Santo sobre as nossas vidas, venha nos abençoar, venha nos fortalecer, venha nos renovar, aleluias, 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 oh, glórias e glórias e glórias, oh, aleluia, aleluias, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. A nossa força está em Ti. Nós só somos fortes em Ti, Senhor. Em Ti está a nossa força. A nossa força vem de Ti. Aleluia. Oh, Espírito Santo, a nossa força vem de Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, porque o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você souber cantar, cante. Maravilha! Aleluia! Oh, glória, glória! Aleluia! É tudo que eu preciso, Senhor! Aleluia! Me lanço ao seu braço! Aleluia! Aleluia! Glória, glória! Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Obrigado! Eis-me aqui! Eis-me aqui! Eis-me aqui! Eis-me aqui! Eis-me aqui! Eis-me aqui! Aleluia! Aleluia! Amém. Oh, glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Assentai-vos.